Olá, eu sou a Gabriela Burke, advogada e sócia do escritório Burke Advogados, e vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre o tema do artigo publicado no site do escritório essa semana, perfil falso nas redes sociais e crimes virtuais. A pergunta que guiou essa publicação foi a seguinte: ter perfil falso nas redes sociais configura crime, sim ou não? Bom, em primeiro lugar, vamos analisar a situação da sociedade atualmente. Todo mundo sabe que a internet é uma das principais ferramentas do nosso dia a dia. A gente trabalha, estuda, se diverte, se comunica, tudo por meio das redes sociais. No entanto, tudo aquilo que vem e tem um lado positivo, como essa evolução tecnológica, tem também um lado negativo. E um exemplo disso é a criação dos perfis falsos nas redes sociais. Mas afinal de contas, isso é ou não é crime? Bom, o Código Penal, no seu artigo 307, determina que atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou causar dano a outrem é sim crime contra a fé pública e pode chegar a ter uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. No entanto, para se configurar esse crime, são necessários alguns requisitos importantes. O primeiro dele é a configuração do dolo, ou seja, é importante que seja configurado e comprovado que o agente, ao criar o perfil falso, teve a intenção, o dolo, de obter essa vantagem ou causar dano à terceira pessoa. Se isso não for comprovado, não é configurado o crime de falsa identidade. No entanto, é importante a gente lembrar que não é necessário que essa vantagem ou esse dano de fato se concretize. Basta comprovar o dolo na conduta. Basta comprovar a intenção ao criar o perfil falso, não o resultado, o dano efetivo ou a vantagem efetiva. Outro ponto importante em relação ao crime de falsa identidade é com relação ao tipo de perfil. Por exemplo, quando a pessoa cria um perfil de um animal, ou um perfil de frase, ou um perfil de objeto, isso não se configura crime de falsa identidade. Para se configurar esse tipo de crime, é necessário que esse perfil seja de alguém que exista, né? Uma pessoa real, viva ou já falecida, mas uma pessoa real. Não pode ser um perfil falso de algo que não existe, né? Ou de um animal e um objeto, por exemplo. Mas isso não significa que esse tipo de perfil que eu acabei de citar também não possa cometer crimes. Um exemplo disso é quando um desses perfis, ou o perfil falso de pessoas reais, ou o perfil falso desses objetos, animais, enfim, ou até o próprio perfil da pessoa, alguém se utiliza desses perfis para ferir a honra de terceiros. Isso pode se configurar um crime contra a honra, podendo ser calúnia, difamação ou injúria, a depender do tipo de ofensa. Outro exemplo, ainda mais grave, é o estelionato, em que alguém se utiliza desses perfis para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. E o estelionato, ele pode chegar a uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Ou seja, vamos lembrar aqui, ter um perfil falso de uma pessoa real que existe, viva ou morta, pode se configurar crime de falsa identidade. Ter um perfil falso que não seja uma pessoa real, seja de um animal, objeto, frase, configura crime de falsa identidade? Não, mas pode configurar outros crimes. Então é muito importante a gente estar ciente em relação a essas diferenças. Bom, além dos efeitos penais, tem também efeitos cíveis, como por exemplo, eu vou citar apenas um exemplo aqui, é alguém ser condenado a pagar uma indenização pelo uso indevido da imagem de outra pessoa na rede social. Existem vários outros efeitos cíveis em relação a esse tipo de atitude. O STJ julgou o recurso especial em que ele estendia os efeitos cíveis às plataformas responsáveis pelas redes sociais, como o Google, Facebook e outras. O que o STJ determinou nesse recurso especial? Que no caso dessas plataformas obterem ciência em relação ao conteúdo ilícito dos seus usuários, ela é obrigada, assim que obtiver ciência disso, a deletar, a tirar do ar esses conteúdos ilícitos. Caso ela não haja dessa forma, ela poderá responder solidariamente com o autor direto do delito. Bom, gente, o que eu queria trazer aqui em relação a essa publicação, em relação a esse artigo, é que a internet, o meio virtual, não é uma terra sem lei. O que a gente faz lá pode sim ter consequências, e consequências muito graves,
como a gente citou aqui, consequências em âmbito penal. Então, sejam sempre muito atentos e caso sejam vítimas desses tipos de crimes, né, virtuais ou até civis, denunciem a plataforma e procurem um advogado responsável para tomar as medidas legais em relação ao caso concreto. No mais, é isso. Muito obrigada e até a próxima!